Fala pessoal, voltamos nessa noite de sexta-feira, final de semana chegou, né pessoal? Meu senhor e minha senhora, já começo te desejando um excelente final de semana, que Deus possa abençoar aí seu final de semana grandiosamente. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está falando. Pessoal, vídeo aí, perseguição continua pra cima da direita, hein? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo exclusivo todos os detalhes aí de tudo que a esquerda tenta fazer para diminuir a direita, batendo em cima, mas a direita, como sempre, né, mostrando a que veio. Pessoal, vai deixando o like no vídeo, compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas e sem enrolação, bora pro vídeo, pessoal. E compartilhe também, não esqueça. Vamos lá, voltando aqui para os assuntos da política, olha só, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou contra um pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para acessar a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A PGR argumenta que a liberação do conteúdo poderia comprometer as investigações em andamento, além de potencialmente influenciar testemunhas e prejudicar a coleta de provas. A decisão final sobre o acesso, apesar desse posicionamento da PGR, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Começo contigo, Serrão, sua análise sobre esse parecer. Olha, eu vou direto ao ponto. Esse inquérito das joias é o absurdo do absurdo. Ele existe apenas para criminalizar, tentar criminalizar Jair Bolsonaro e seus assessores. Ponto. Essa história é completamente descabida. É narrativa o tempo todo. E, de novo, estão tentando fica sempre aquele jogo para tentar colocar aliados de Bolsonaro contra ele próprio. Tentam, com essa história de delação premiada do Mauro Cid, uma delação tão misteriosa, tão sigilosa, né? O que ele falou ali de tão grave? Essa história é escabrosa. E aí Bolsonaro não pode ter acesso, ninguém pode ter acesso, ela fica sob sigilo, garantido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o que efetivamente falou Mauro Cid ali, garanto para vocês que falou nada demais. Porque não tem o que falar de uma história que não existe. Essa história das joias é mais uma criação de narrativa para incriminar o Jair Bolsonaro, para criar agravantes jurídicos e também para gerar material para a mídia pichuleca utilizar sempre contra Bolsonaro. A intenção por trás disso é mostrar que Bolsonaro seria tão bandido quanto a turma que o antecedeu. E aí cria uma equivalência criminosa que absolutamente não existe. Bolsonaro não cometeu crime nenhum nessa história toda, mas ele é acusado pelo sistema de poder de ter cometido. Para o sistema de poder, quando você tem a Gestapo atuando, você não precisa ter cometido crime nenhum. Se você não cometeu um crime, ela arranja um para você. Então essa história é escabrosa, é lamentável, e aí agora vem a PGR e usa o argumento técnico. Como a investigação está em andamento, não pode liberar. Mas a questão não é essa, PGR. A questão é que esse caso como um todo é um grande absurdo que não deveria estar acontecendo, a não ser no país da juristocracia, que é o contrário. A juristocracia é a corrupção sistêmica do senso de justiça. Ponto. E olha, você que está aqui assistindo a gente, fique até o final da live, hein? A gente está fazendo esse pedido para você. Continue o maior tempo possível aqui na transmissão, mesmo se você estiver conciliando aí com alguma outra tarefa. Fique aqui com a transmissão aberta, porque isso nos ajuda na retenção, tá bom? Vai lá, Constant. Concordo com o Serrão, né? E digo mais, em algum momento no futuro, nós vamos ter acesso a esses inquéritos todos, incluindo o de jornalistas perseguidos, tudo aquilo que os Twitter Files conseguiram mostrar um pouco, né? E vai ser escandaloso. Vai ser escandaloso porque se houver ainda jornalistas, eles vão dar uma mergulhada nisso, fazer o dever de casa e ver que não tinha nada, que era tudo alimentando narrativas midiáticas. Eu quero lembrar também como é que tudo isso começou, né? No caso do Mauro Cid. Confiscaram o telefone daquele que era o assessor direto do Bolsonaro, né? Com base na questão do cartão de vacina da Covid. Ou seja, pesca probatória. Pesca probatória. O Felipe Martins está mofando na prisão claramente de forma ilegal pelo mesmo motivo,
quiseram pegar tudo dele e estão, como diria Gilmar Mendes, aplicando tortura para ver se ele faz uma delação e inventa alguma coisa. No caso do Mauro Cid, vazou aquele áudio, né, em que ele dizia para alguém que estava sendo coagido a falar. E não tem o que falar. O Felipe Martins está bancando com coragem isso. Não vou inventar nada. E continua preso por isso. Por isso. Então, Gilmar Mendes diria, isso é tortura, né? Outra coisa, tudo sob sigilo, né? Mas com vazamentos seletivos e homeopáticos para a mídia. Para aqueles jornalistas da Globo News que ficam ao vivo com ministros do Supremo no WhatsApp, né? Ali rola vazamento. Ali eles têm acesso a coisas que ajudam em manchetes a criar as narrativas. Então, tudo muito pouco republicano, para dizer o mínimo. Tudo muito pouco republicano. Eu fecho esse comentário fazendo um apelo que eu já fiz várias vezes, como alguém que está num inquérito. Torne tudo público, Alexandre. Investigaram, né? Estão há 1 ano e meio com esse inquérito em curso. Eu estou com as minhas contas bancárias congeladas há 1 ano e meio. Meu passaporte brasileiro cancelado, sob censura prévia, aquilo que a Carmen Lúcia disse que não podia, que é inconstitucional, mas até segunda-feira de 2128, tudo bem. Vamos lá. Torna público tudo que vocês têm ao meu respeito. Torna público. Eu peço encarecidamente que torne público. Não deixa só as narrativas da Globo, né? Coloca para o público todo ver a quantidade de crimes terríveis que eu devo ter cometido para estar sofrendo uma punição dessas, né? Tão severa para um jornalista, que é tentar destruir a sua forma de sobreviver financeiramente do seu trabalho. Torna público. Vá lá, ministro Alexandre. Coloca o meu inquérito para o povo brasileiro ter acesso. Eu peço isso. Coronel. Eu vou na linha de conversar aqui, aproveitar, né, essa oportunidade de conversar com o senhor Paulo Gonet, né, o nome dele, no nosso PGR. Nosso PGR é muito importante, senhor Paulo Gonet, que o senhor entenda que quando o senhor escreve assim, ó, o PGR argumentou que a jurisprudência do STF tem afastado a tese do cerceamento de defesa nos casos em que a negativa do acesso à colaboração premiada ocorre antes do recebimento da denúncia, e faz essa especificação ou embasamento dizendo da jurisprudência do STF. Então, senhor Paulo Gonet, eu quero dizer para o senhor o seguinte, se o senhor vai nessa linha da jurisprudência do STF se referindo ao ministro Alexandre de Moraes, essa generalização de colocar nas costas do STF decisões monocráticas, eu quero lhe dizer que isso é muito ruim para a própria instituição. Veja que o Brasil hoje sofre porque há uma omissão do remédio constitucional que está ali no Senado Federal, que não se manifesta e vai deixando a coisa degringolar. Nós estamos caminhando para um abismo institucional. Porque isso que o Rodrigo está falando, eu já disse isso para ele, não vai tornar público e nem sequer ele vai ser denunciado e nunca vai ser condenado, porque ele já foi condenado. A intenção de quem usa o inquérito sigiloso, que não poderia ficar tanto tempo aberto, é justamente você condenar por uma forma indireta. Então, eles já condenaram, salvo a carta de alforria do caso do Rodrigo Constantino não veio do Brasil. Aliás, no caso do Daniel Silveira, nem que o presidente tivesse assinado ali um perdão presidencial teria surtido efeito no teu caso, viu, Rodrigo? Mas a tua alforria acabou vindo com o passaporte americano, com a cidadania americana. Mas no caso dos outros que estão no Brasil, eles vão ficar nessa situação em que o ministro ele utiliza desse tipo de ardil também com a cooperação da PGR. Então, senhor Paulo Gonet, quando o senhor, por exemplo, admite uma denúncia contra o que aconteceu lá no aeroporto da Itália e corrobora aquilo que aconteceu, o senhor talvez não esteja percebendo que apoiar essa jurisprudência está muitas vezes solapando a própria instituição. Quando o senhor está olhando o que o Rodrigo colocou, que foi uma pesca probatória
evidente em que todos os processos em que a gente vê esse tipo de ardil sendo utilizados, por exemplo, por que o Silvinei Vasquez está preso até hoje? Seria por causa das apreensões em dinheiro vivo que aconteceram durante a campanha? Que, no caso, a Polícia Rodoviária Federal fez, ou seria por causa das apreensões de toneladas de drogas que ele está no mesmo complexo penitenciário do Marcola, que é o líder do PCC, submetido a esse tipo de vergonha? E essa é uma pergunta que nós fazemos como cidadãos. Nós gostaríamos de ver a PGR atuando ao lado da Polícia Federal, essa Polícia Federal que está sendo utilizada para chegar na casa de parlamentares que são pré-candidatos, como o Jordi de Niterói, como o Ramagem do Rio de Janeiro, como o deputado estadual Capitão Assunção, lá do Espírito Santo. Então, quando você usa a Polícia Federal sem a presença do Ministério Público, da PGR, você está dando muita liberdade para essa jurisprudência se transformar em perseguição política. Então, o que eu gostaria de ver realmente é que as nossas instituições, talvez o Senado a partir de 2027, com a renovação de 2/3, mas principalmente da PGR, que fizesse o seu papel. Hoje, nós temos visto até o Tribunal de Contas da União assumindo o papel que poderia ser da PGR, de estar nessas horas garantindo o Estado de Direito. E isso não está acontecendo no Brasil. Mudando de assunto, vamos falar de economia. Aliás, obrigado a Sueli Rosa Martins pelo superchat generoso que você fez agora, Sueli. Valeu, obrigado mesmo, hein? Que isso estimule também outros apoiadores nossos por aqui. Tá bom? Obrigado. O assunto de economia é o seguinte, uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse o seguinte, que o governo Lula está corrigindo, abro aspas, um déficit absurdo de uma década. Ele afirmou que as medidas para aumentar a arrecadação, que o governo federal chama de justiça social, encaminhadas desde o ano passado, visam corrigir em pouquíssimo tempo esse problema, virando a página dessa década trágica para as contas públicas. Fecho aspas, foi a fala do ministro Fernando Haddad. As declarações foram em uma entrevista à Globo News. Vamos ouvir o economista da bancada, Rodrigo Constantino. Algum fundamento nessa explicação apresentada pelo ministro, Consta? Não, não há, é cinismo puro. Eu sempre digo isso, né? A culpa da situação fiscal é do PT. Então eles colocam em quem eles quiserem. E eles ficam jogando para o passado, mas eles estão fazendo um monte de atrapalhada, para dizer o mínimo. E olha, eu folgo em saber que o ex-ministro Paulo Guedes saiu da toca, digamos assim, né? E rebateu essa baboseira toda, essa bobajada toda. Então o Paulo Guedes, que, digamos assim, tem um pouquinho mais de conhecimento da economia do que o seu sucessor, né? Ele explicou com números e tudo por que o PT está destruindo o equilíbrio fiscal no país. Um partido que só pensa em arrecadar, em taxar, em que nunca coloca na equação a possibilidade de corte de despesa, de reforma do Estado, uma reforma administrativa que o governo Bolsonaro estava debatendo e, verdade seja dita, postergou demais, foi até o motivo da saída do Paulo Webel, por exemplo, do governo, mas estava fazendo o dever de casa, de forma mais lenta do que muita gente gostaria, porque a política é a arte do possível. Mas entregou logo no primeiro ano de governo uma baita reforma da Previdência, que economizou em 10 anos o dobro do que ia economizar a reforma do Temer. Depois fez um choque de cortes, digitalizando a pasta, fazendo corte de burocracia, das normas trabalhistas, um monte de micro-reformas que não necessariamente saíam com destaque na imprensa, mas a equipe técnica do Paulo Guedes fez. E o país estava ajustando-se. Aí veio uma pandemia. E a pandemia foi o caos, e o lockdown, a Globo e tudo mais, querendo ferrar ainda mais o país, o governo teve que reagir. Mesmo assim, entregou, no final, a casa em ordem, apontando na direção certa. Então, não, o Haddad, obviamente, não tem razão nenhuma, ele está se eximindo de responsabilidade, porque, no fundo, são eles que estão levando o país na direção do abismo. Os investidores estão apreensivos, com toda razão. Aqueles economistas de mercado que fizeram L, os gestores, Stuberg, Arminio, estão todos eles assustados. Eles imaginavam que o PT, por algum motivo, ia vir diferente do que sempre foi, né? E está aí o resultado. É
um resultado inexorável da mentalidade petista para a economia. Então, não tem essa de colocar a culpa no passado, não. A culpa está no presente, é um presente podre que destrói tudo que por onde passa, como vimos recentemente na Argentina lulista. Bom, e essa foi a saideira do nosso Rodrigo Constantino. Consta hoje vai ter que sair um pouquinho mais cedo, mas amanhã ele está de volta. Valeu, Consta. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Coronel, queremos ouvi-lo também sobre essas declarações aí do Fernando Haddad e, olha, por mais que eventualmente ele tivesse razão, né, o Consta já destacou tudo aqui que era necessário, né, do ponto de vista econômico, mas, olha, mesmo que tivesse razão, né, que houvesse esse déficit absurdo de uma década e o governo trabalhando para corrigir, mas ainda teria duas soluções para isso, né, é igual no orçamento doméstico, né, ou você eleva a receita, né, aumenta as fontes de arrecadação, tenta ganhar mais, ou corta as despesas, né? E o que a gente ouve do governo é apenas um lado da solução do problema, né? Um dos caminhos possíveis, né? Que é aumentar a arrecadação. O governo não fala, não pensa em corte de despesas, né? Tudo que o governo tem a propor para solucionar esse problema que o Haddad coloca de déficit é aumento de arrecadação, nunca corte de despesa, né, Coronel? É interessante que, como todo petista sagaz, ele coloca um marco temporal de 10 anos que abarca o governo Dilma, mas ele não avança ao governo Lula, né? 10 anos estrategicamente fica ali naquela fase em que o PT não reconhece que aquela, vamos dizer, outsider, né, que veio do PDT, foi colocada como poste, foi colocada ali como uma preposta do governo Lula, e que, na verdade, fez um governo Lula 3 e um governo Lula 3,5, porque aí ele foi interrompido. E agora nós estamos aí no governo Lula 4. E nós, ao vermos esses 10 anos, o que a gente pôde atestar até com a pandemia? Foi que houve uma diferença de modelagem, realmente uma diferença gritante. Até como o próprio Paulo Guedes falava, é impossível qualquer país democrático avançar pulando numa perna só. Então, no Brasil, nós tínhamos o Saci Pererê pulando na perna esquerda. Então, o próprio Paulo Guedes falou, foi importante vocês deixarem que a gente mostre uma outra proposta. Vocês acham que tem que aumentar impostos. Nós vamos provar que abaixando o IPI, abaixando os impostos, a arrecadação aumenta com o aumento da atividade econômica. E ele mostrou, ele demonstrou, isso deu certo. Veja que o presidente Bolsonaro, quando se viu impactado com a questão energética no que diz respeito aos combustíveis fósseis, ele encomendou com o próprio ministro seu, superministro, que abarcava fazenda, planejamento, colocava infraestrutura conectada, uma solução na qual a energia, e inclusive ele troca um ministro das Minas e Energia, que era o Almirante Bento, que fazia um bom papel, mas ele queria alguém que pudesse resolver o problema da Petrobras e tira alguém da equipe do Paulo Guedes e coloca lá na Petrobras. Ou seja, e coloca lá no Ministério das Minas e Energias e coloca um outro presidente da Petrobras. E qual foi a solução? Foi abaixar os impostos para os combustíveis. Então você vê que a modelagem é diferente. Veja que o Paulo Guedes, por diversas vezes, quando ele via toda aquela movimentação no Congresso Nacional, ali das emendas secretas, as emendas de orçamento, o Paulo Guedes ele meio que sorria e dizia o seguinte, tudo bem, façam a festa, porque a nossa estratégia é uma estratégia de atrair investimentos privados. Nós não contamos com o Estado como indutor do crescimento. Então é importante a gente entender que são dois modelos diferentes. E a população teve o privilégio, no Brasil, de entender, ainda que tenha sido um passinho muito curtinho com o pé direito, mas pelo menos entender que existe um modelo social-democrata, existe um modelo socialista e existe um modelo liberal-conservador. E agora a gente tem que entender que o Haddad tenta jogar a culpa para o passado, mas esquece que houve um parênteses nesse passado que foi para consertar, que aliás, a bem da justiça começou no governo Temer, que tentou consertar, por exemplo, lei das estatais, teto de gastos, mini-reforma trabalhista, até mesmo a relação com o MST, porque passou a fazer uma reforma agrária diferente, titulando, tudo isso começou no governo Temer. E foi aprofundado no governo Bolsonaro. Essa modelagem hoje foi jogada fora. Então a culpa
não são de 10 anos, na verdade, é até mais, 10, 15 anos, mas houve sim um lapso, um parênteses, e esse parênteses foi o governo Bolsonaro Paulo Guedes. Então, hoje a população tem capacidade de discernir, de entender o que está acontecendo. Você, Serrão? Bom, já que a saideira é minha, então deixe-me acompanhar aqui o voto dos meus relatores anteriores e acrescentar um detalhe que me foi mandado pelo maledicente povo de Sucupira. O pessoal sabe que eu sou cachaceiro, então mandaram para mim aqui, ó. Olha que beleza essa aqui, ó. A cachaça O velho tacheiro. Que beleza, o velho tacheiro. E essa aqui, o cara deve ter tomado um porre desse negócio aqui, exatamente para explicar qual é a política econômica do PT. É taxar, é arrecadar e atochar o cidadão eleitor contribuinte, o empresário, é arrecadar mais, é gerar mais gasto público, para quê? Para sustentar a companheirada, para ter grana para os projetos que vão para os empresários amigos e depois voltam no formato de mensalão. Esse é o modelito do PT. E o tempo, quando o Fernando Haddad ou Fernando Tachad fez a análise, ele usou um tempo, e em inglês tem um tempo, né? O present continuous, né? O presente que continua. Então o PT é o presente que não acaba, ele continua. Vem lá, o Gerson Gomes lembrou bem, vem lá de Lula, Lula 2, aí a Dilma entrou, continuou sendo Lula, e a Dilma ficou pela metade, foi Lula 3,5, e agora Lula 4. É isso. O modelito é o mesmo, mas o desastre fiscal foi agravado na era Dilma Rousseff. A consequência, o Temer e o Bolsonaro, nas suas gestões, tentaram minimizar aquele caos, mas que agora voltou com tudo, porque a concepção, a cabeça de Lula ele não quer saber de teto de gasto. Ele, na visão dele, tem que gastar cada vez mais para gerar benefício público. Essa é a visão estatal de Lula. Para isso, cobra mais imposto. Visão diametralmente oposta do modelo proposto por Jair Bolsonaro e por Paulo Guedes, que é um modelo mais liberal, que prevê o quê? Menos imposto, menor carga tributária, enxugamento efetivo de gasto público, que ainda faltou fazer, não deu para fazer tudo que era possível, porque tem a questão política que atrapalha isso no Brasil. Então, hoje o que estamos vendo é isso, é um ministro da Fazenda, o Tachad, com cada vez mais se tornando um porre, uma cachaça intragável que o povo de Sucupira obriga a gente a tomar. É o velho tacheiro. E ninguém aguenta o velho tacheiro, ninguém aguenta mais tanto meme contra o cara. Por que Haddad está levando tanto meme? Porque a política econômica dele é completamente desmoralizada. E aí o humor está sendo utilizado de maneira criativa, de maneira muito curiosa, de maneira inesperada por ele, para promover a destruição da imagem do Fernando Haddad, que é aquele que quem poderia ser aí um sucessor possível de Lula. Agora o velho gramicista Haddad, depois desse esquema Tachad, está completamente fora de qualquer jogo. Se ele não vai conseguir sobrevivência econômica, a gente não sabe. O que eu sei é que essa marca de cachaça aqui tem prazo de validade vencido antecipadamente. Dificilmente passa de 2025. E quem conseguir tomar essa porcaria vai ter problemas muito sérios. Pessoal, voltamos aí com as informações para todos vocês e agora trazendo uma notícia aí da PGR, pessoal. PGR que denuncia o Nicolas Ferreira ao STF por chamar Lula de ladrão. Tem lógica uma coisa dessa? Vamos lá. A denúncia contra o deputado federal Nicolas Ferreira, apresentada ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, envolve uma declaração polêmica ao parlamentar. O ministro Luiz Fux é o relator do inquérito iniciado em abril deste ano na corte. O caso ganhou destaque devido aos comentários feitos por Ferreira durante um evento da Organização das Nações Unidas, em novembro de 2023, onde chamou o presidente ladrão.
De acordo com o Código Penal, injúria contra o presidente da República requer que o Ministério da Justiça encaminhe a denúncia. Ricardo Capelli, então ministro da pasta, solicitou ao STF a abertura da investigação contra Nicolas Ferreira. O site G1 tentou contato com o deputado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem, pessoal. Nicolas Ferreira e a denúncia por injúria. A Procuradoria-Geral da República, PGR, informou ao Supremo que Nicolas Ferreira fez ofensas pessoais ao presidente durante sua apresentação em inglês no evento da ONU. Segundo o Ministério Público, o deputado afirmou: e isso se encaixa perfeitamente com Greta e Leonardo DiCaprio, por exemplo, que apoiaram nosso presidente socialista, chamado Lula, um ladrão que deveria estar na prisão, disse Nicolas Ferreira. Conforme os documentos apresentados, um laudo da Polícia Federal confirmou a ocorrência do crime. O vice-procurador-geral da República, Indelburgo Schaltenbrand Filho, apontou que mesmo após a repercussão dos fatos, as postagens permanecem disponíveis, perpetuando a ofensa. Tá aí, né, pessoal, a perseguição para cima da direita e agora para cima de Nicolas Ferreira, né? E não pode falar nada, né? Os queridinhos da esquerda estão aí super protegidos pelo poder, né, pessoal? Vamos para outra informação. E agora trazendo aí informação de Trump, lá dos Estados Unidos, pessoal. Trump diz a Netanyahu que uma terceira guerra mundial pode ocorrer se os democratas vencerem a eleição. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, teceu críticas aos democratas em um encontro com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, na última sexta-feira, dia 26, em Mar-a-Lago, Flórida. A reunião ocorreu em um momento sensível, logo após Netanyahu ter feito um discurso no Congresso americano e se encontrado com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris em Washington. Durante esses encontros, Harris fez declarações firmes sobre a situação na faixa de Gaza, onde Israel está em confronto com o grupo terrorista. Ele afirmou que não iria se silenciar sobre as mortes de civis na região, gerando reações diversas de ambos os lados. Netanyahu, por sua parte, solicitou mais apoio dos Estados Unidos para acelerar o final do conflito em Gaza. Vamos para outra informação e agora falando do nosso presidente, o verdadeiro presidente Bolsonaro, que acusa o governo Lula de retirar segurança blindada. Querem que eu seja executado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, fez acusações graves ao atual governo, afirmando que seus veículos blindados e parte de sua equipe de segurança foram retirados intencionalmente. Bolsonaro expressou sua preocupação durante o encontro com apoiadores em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na última quinta-feira. Em um vídeo publicado pelo advogado do ex-presidente Fábio Van Garten na Rede X, Bolsonaro disse: eles não querem mais me prender, eles querem que eu seja executado. A declaração gerou alvoroço nas redes sociais e na mídia. Pessoal, tá aí as informações, né? As informações para todos vocês. Perseguição continua, né, pessoal? Vamos aí lutando para que em 2026 volte Bolsonaro ao poder. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo.